Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna. Bem-vindo a essa aula, ao longo da qual falaremos sobre estimativa intervalar, que é um grupo de assuntos, e o assunto específico é intervalo de confiança para a média. O que é isso, prof? Qual que é a ideia de intervalo de confiança? Qual é a ideia de estimativa intervalar? Pois muito bem, nós sabemos o que é uma estimativa pontual. É quando você tem uma população, você pega uma amostra, calcula a média dessa amostra, por exemplo, ou calcula a proporção, calcula para nós aqui a estimativa. Vamos supor que eu tenho uma população e eu estou a fim de analisar, de calcular, de estimar a média dessa população. Se ela for infinita ou se ela for muito grande, eu pego uma amostra, calculo a média dessa amostra. Essa média é uma estimativa pontual, porque é um único valor. Só que eu posso, a partir dela, melhorar a estimativa. Eu posso melhorar a informação. Eu posso pegar essa média e, através da média amostral, construir um certo intervalo. E eu vou estimar que a média populacional fica nesse intervalo. Você melhora a estimativa porque você coloca uma margem de erro. E é sobre isso que nós falaremos para você a partir de agora, certo? Começamos? Estimativa intervalar, intervalo de confiança para a média. E aí, nós então começamos com essa tela aqui, ó, que é o processo, na verdade. O que vai ser o intervalo de confiança para a média? Então, imagine lá. Nós temos uma população. Dessa população, nós queremos saber o valor da média, nós queremos ter uma ideia do valor da média, estimar o valor da média, porque ela provavelmente é infinita ou muito grande. E aí eu não consigo fazer a média populacional, certo? Aí eu vou lá e pego uma pequena amostra. Tiro essa amostra e analiso ela. Calculo a média da amostra. Lembre que xizinho com a barrinha em cima significa média da amostra, certo? Beleza. E aí eu pego essa média da amostra e coloco bem aqui no meio. E agora eu coloco uma margem de erro. Eu calculo uma margem de erro para mais, eu vou calcular uma margem de erro que eu vou somar com a média amostral, e eu vou calcular uma margem de erro que eu vou subtrair da média amostral. E quando eu faço isso, quando eu pego o valor da média amostral, somo uma margem de erro e subtraio a mesma margem de erro, surge um intervalo. Esse intervalo é denominado intervalo de confiança. Essa estimativa não é mais pontual, não é mais um único valor. Ela agora é um intervalo, por isso estimativa intervalar. Prof, me dá um exemplo rapidinho para eu entender isso aí? Claro, vamos lá. Suponha que eu tenho uma população e de pessoas, tem uma cidade. Vamos imaginar aqui uma cidade que tenha 400 mil habitantes. Pode ser? Eu tenho uma cidade com 400 mil habitantes e eu quero estimar o valor da média populacional. Eu não vou calcular a média populacional, porque afinal, 400 mil habitantes não é assim para nós sairmos lá calculando a média com toda a população. Eu teria que entrevistar todo mundo. E aí, eu pego uma amostra e eu calculo a média dessa amostra. Vamos supor que a média dessa amostra deu 30. Aí você diz, olha, eu estimo que a média da população é 30. Se você fizer isso, você está usando uma estimativa pontual, só o número 30. Você pode melhorar. Aí você vai lá e, usando um processo que eu vou lhe ensinar, fique tranquilo, você calcula a margem de erro, que depende de alguns fatores, eu vou te ensinar. Mas vamos supor que a margem de erro foi 2. Aí você pega o 30 e você soma 2, que é a margem de erro, e você subtrai 2. E aí você vai ter, vamos fazer a continha rápida, 30 menos 2 dá 28, 30 mais 2, 32. Aí você diz assim, eu estimo que a média populacional é algum número entre 28 e 32. E aí a sua estimativa, ela melhora, ela fica mais próximo da realidade. Porque quando você diz, olha, eu estimo que a média da população é 30. É uma estimativa, beleza, mas você sabe que não vai ser 30. Você sabe que não vai ser 30 cravado, vai ser próximo de 30, muito bem. O ouvinte, aquele que está ouvindo você, quando ele ouve a estimativa, eu estimo que seja 30, ele já tem que saber que não vai ser 30. É uma aproximação. Mas quando você diz, olha, a média populacional
é algum número entre 28 e 32. Cara, a informação é mais completa, é evidente que ela é mais completa. Por isso que as estimativas intervalares, elas têm mais valor teórico do que as estimativas que são pontuais, por óbvio, por fatores bastante evidentes. Aí você pergunta, pô, entendi o processo. Mas como que faço? Como que eu calculo a margem de erro? Como que eu construo o intervalo de confiança? E eu vou te ensinar, pode ficar tranquilo. Mas antes, eu vou te mostrar quais são os fundamentos que dão suporte para que eu consiga construir o intervalo de confiança, certo? Se você entender os fundamentos teóricos por trás e você já tem conhecimento suficiente para entendê-lo, você nunca mais esquece esse troço aqui, fechado? E aí eu montei para você isso aqui, ó, que é a tela que você verá aqui. Então suponha que eu tenho uma população. Aí eu vou lá e pego a primeira amostra e eu calculo a média dela. Eu pego uma segunda amostra, calculo a média dela. Pego uma terceira amostra, calculo a média dela. Pego uma quarta amostra, calculo a média dela. Pego uma quinta amostra, calculo a média dela. E eu poderia continuar. Suponha que eu faça todas as amostras possíveis. Evidentemente, isso é algo apenas na imaginação. É algo apenas teórico, porque jamais na prática nós faríamos todas as amostras. Mas eu preciso supor isso. Suponha que de uma população qualquer, eu consiga extrair todas as amostras com um certo tamanho N. Essa amostra aqui tem N elementos. Essa outra amostra aqui tem N elementos. Todas as amostras com o mesmo tamanho. E você faz todas elas. Evidente que fica na imaginação, mas suponha que você faz todas elas. Agora você pega essas médias, só essas médias aqui, e você cria um grupo de valores. Média da primeira amostra, média da segunda amostra, média da terceira amostra, média da quarta amostra, média da quinta amostra e assim por diante. Esse grupo de valores você já conhece. Esse grupo de valores é chamado de distribuição. Você já conhece isso aqui. É a chamada distribuição da média amostral. Muito bem. E você sabe bastante bem, distribuição da média amostral, que essa distribuição, que esse grupo de valores formado por todas as médias das amostras, possui três características muito importantes. E por que três características? A primeira delas é a seguinte: não importa a população. O comportamento será normal ou aproximadamente normal. Eu vou colocar aqui, ó, esse grupo de valores tem comportamento normal. O que é que você sabe a esse respeito? O que é que a essa altura você já sabe? Se essa população for uma população normal, esse grupo de valores tem comportamento normal. Se essa população for de outro comportamento, se ela não for normal, esse grupo de valores é aproximadamente normal. Todo caso vai ter comportamento normal ou aproximadamente normal. Tá na mesma coisa. Então, vai ter comportamento normal. Beleza. Segundo ponto importante. A média desses valores aqui, se você calcular a média entre todas as médias das amostras, a esperança de todas as médias amostrais. Quando eu coloco X maiúsculo com a barra em cima, e aqui tem um detalhe importante, ó, X minúsculo é a média de uma amostra. Xão maiúsculo com a barra em cima representa todas as médias, é o conjunto das médias amostrais. Quando você calcula a esperança, vai dar justamente a média populacional. Você não sabe qual é esse valor, você não sabe a média da população. Vamos chamar de Mi. Mi é a média populacional. Você não sabe quanto é, mas se você fizer a média entre todas as amostras, vai dar o valor da média populacional. E você também já sabe que essa distribuição possui um desvio padrão, que tem relação com o desvio padrão da população. E qual é essa relação? O desvio padrão das médias amostrais, que nós chamamos de erro padrão, é calculado por, você pega o desvio padrão da população e você divide pela raiz quadrada do número de elementos da amostra.
E agora, esse grupo de valores será analisado por nós. Olha o que acontece. Coloquei uma tela nova para nós aqui, e aí coloquei para você aqui essa situação. Aqui estão as médias amostrais. Como você já sabe, como eu acabei de comentar com você, essas médias amostrais têm comportamento normal, o que é muito importante para nós. Ter comportamento normal nos leva a vários fatos importantes. Esse grupo de valores que contém as médias amostrais tem como média a média populacional, ou seja, a média é igual a μ, que é a média populacional, e tem como desvio padrão, esse grupo de valores tem como desvio padrão o erro padrão, que você já sabe calcular. Portanto, o desvio padrão é igual ao erro padrão. Beleza, prof? Lembrando que o erro padrão é o desvio padrão populacional dividido pelo número de elementos da amostra. E aí, tá aqui a curva normal. Quando você sabe que as médias das amostras, o conjunto das médias amostrais tem comportamento normal, você sabe, por exemplo, que elas respeitam aquelas regrinhas básicas, 68%, 95%, 99%. Então, por exemplo, veja, esse grupo de valores possui como média μ. Aí você vem aqui no meio e você coloca a média μ. Pronto, ó, esse grupo de valores possui como média μ. Esse grupo de valores possui como desvio padrão o erro padrão. E você vai lembrar uma regrinha nossa agora. Se você colocar um desvio padrão para a direita e um desvio padrão para a esquerda, você pega um desvio padrão para mais, um desvio padrão para menos. Você vai ter 68%, que é a regrinha dos 68%. E aí eu vou traduzir o que significa isso para você. Se você pegar um desvio padrão, que nesse caso é o erro padrão, ó, entre as médias amostrais, o desvio padrão é o erro padrão. Ou seja, se você somar um erro padrão e subtrair um erro padrão, você vai ter 68% das amostras consideradas, das médias. As médias estão distribuídas ao redor da média populacional. No meio fica a média populacional. As amostras, as médias das amostras vão se concentrar ao redor dessa média populacional. E se você pegar um erro padrão para a direita e um erro padrão para a esquerda, você concentra 68%. Agora atenção, 68% das amostras que você poderia pegar, 68% delas possuem uma margem de erro de, no máximo, um erro padrão, para mais ou para menos. Significa dizer que a probabilidade, você escolhe uma amostra aleatoriamente. E é isso, né? Quando você monta a amostra, você faz isso aleatoriamente. Quando você monta a sua amostra aleatoriamente, a probabilidade dessa amostra possuir uma média que fica no máximo até um erro padrão para mais ou para menos é de 68%. Certo? E aí você avança comigo. Quando você avança comigo, eu coloquei de novo aqui, não errei, tô de propósito, novamente. Essa queridíssima, esse grupo de valores são as médias de todas as amostras possíveis. Você já sabe, não é de agora, já expliquei na tela anterior e expliquei antes também, que o valor da média entre elas é a média populacional. Essa regra é muito importante. Você sabe também que o desvio padrão desse troço é o erro padrão. E aí você aprendeu, há muito tempo atrás, a regrinha do 95%, que diz assim, se você pegar 2 desvios padrão para mais e 2 desvios padrão para menos, você abarca 95%. Significa, ó, menos o valor do erro padrão, menos o valor do erro padrão, mais o valor do erro padrão, mais o valor do erro padrão. Quando você pega a média populacional
e ao redor dela você cria um intervalo com 2 erros padrão, você consegue 95%. É importante que eu lembre a você que esse 2 é aproximadamente. Tanto é que na tabela normal, o autor coloca 1,96, que é de fato um valor mais preciso. Para explicar para você, eu prefiro colocar 2, ó. 2 erros padrão para a direita, 2 erros padrão para a esquerda. Nós abarcamos 95%. O que eu leio disso aqui? Aqui está a média da população. Se você escolhe uma amostra aleatoriamente, quando você monta a sua amostra aleatoriamente, existe uma probabilidade de 95% de que a distância da média dessa amostra até a média populacional seja, no máximo, 2 vezes o erro padrão. Porque você não sabe, quando você escolhe a tua amostra, você não sabe se ela vai estar longe da média populacional ou vai estar perto, ou ainda, o quão longe ela está. O que essa informação garante para você é o seguinte: quando você monta uma amostra aleatoriamente para a média, a probabilidade da distância da média dessa amostra até a verdadeira média populacional ser, no máximo, 2 vezes o erro padrão é igual a 95%. Essa é uma informação muito importante que nós temos sobre esse detalhe da média populacional em relação à média que é a média amostral, tá certo? Nós avançamos e quando nós avançamos, então, chegamos para você. Deixa eu colocar aí a seguinte informação, só me dá um segundinho para que eu possa só ter clareza aqui no que está acontecendo. Deixa eu só me dar um segundinho, deixa eu colocar isso aqui mais bonitinho para você. 95%. 95%. E aí eu coloquei para você 2 vezes o erro padrão, menos 2 vezes o erro padrão. E aí, não sei se você vai lembrar comigo, esse 2 que está aqui, ó, ele é o valor da letra Z. Por que é que esse 2 aqui é o valor da letra Z? Porque a letra Z, ela corresponde ao número de desvios padrão que você usa como margem de erro. Se você usou 2 desvios padrão como margem de erro, você vai ter... Opa, agora deixa eu arrumar que eu coloquei o Z para você. Deixa eu colocar aqui o slide na tela, que fica melhor, né? Eu estava dizendo que esse 2 aqui, ele corresponde com a letra Z. Por que ele corresponde com a letra Z? Porque a letra Z significa o número de desvios padrão que você usa para a direita e para a esquerda. Eu usei 2 desvios padrão, 1, 2. Então a letra Z vale 2, são 2 vezes o desvio padrão, que nesse caso é chamado de erro padrão, tá certo? Aqui vai ser a letra Z, só que negativa, porque é para o outro lado, coisa que você também já sabe, ok? Nós avançamos. E aí, eu vou aqui criar um exemplo para que você possa entender o que está acontecendo, e aí nós vamos, então, fazer o seguinte, quer ver? Vamos supor, tá? Que essa média populacional seja igual a 10. Johnny, como que você sabe? Eu estou inventando. Obviamente, quando você faz uma pesquisa, você não sabe o valor da média populacional. Vou colocar aqui 200, 200. Coloquei 200. Vamos supor que o desvio padrão dessa população seja um desvio padrão igual ao número, deixa eu colocar aqui para você, o número 40. Pronto, número 40. E vamos supor que cada amostra que eu montei tenha 64 elementos. Ó, eu peguei uma amostra com 64 elementos, outra amostra também com 64, 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 e assim eu continuei. Eu peguei todas as amostras possíveis com 64 elementos. E aí eu vou ter lá as médias amostrais. O que é que eu estou explicando para você? Primeiro você calcula o erro padrão. Pronto, ó. Erro padrão. Como que nós calculamos o erro padrão? Porque o erro padrão é o desvio padrão que nós temos para esse conjunto.
Bem, o erro padrão, você aprendeu que é isso aqui. Você pega o desvio padrão da população e você divide pela raiz quadrada do número de elementos da amostra. Portanto, o valor do erro padrão vai ser igual. Você pega para nós desvio padrão, que vale 40, e você divide pela raiz quadrada do número de elementos da amostra, que é 64. O valor do erro padrão vai ser igual. 40 dividido, a raiz de 64 vale 8, 40 dividido por 8 vale número 5. Logo, o erro padrão vale o número 5. E agora, com esse erro padrão, você consegue fazer a seguinte estimativa. Cara, olha que legal isso aqui. Você coloca uma linhazinha, bem no meio dela você coloca a média populacional. Nesse caso eu coloquei 200, certo? 200. Aí, a primeira coisa que eu expliquei foi a seguinte: se você pegar uma vez o erro padrão, uma única vez o erro padrão, certo? E você colocar mais 5 para cá e menos 5 para cá. 200 mais 5, 205. 200 menos 5, 195. Significa dizer que 68% das amostras terão média entre 195 e 205. 68% das amostras que você pode fazer terão essa média variando entre 195 e 205. E aí, quando você escolhe aleatoriamente, pode ser que você pegue uma delas. Claro, só que é aleatório, porque quando você monta a amostra, você não sabe qual amostra que é. Quando você monta uma única amostra, você não sabe se é essa outra, se é essa outra. Você monta aleatoriamente. Qual é a chance que você tem de você pegar uma amostra próxima da média correta? 68%. 68% garante que essa média ela está no máximo a 5 para a direita, no máximo a 5 para a esquerda. A margem de erro dela é de 1 erro padrão. Agora veja, pega esse outro exemplo aqui. Suponha que nós então tenhamos aqui a mesma situação em que nós fazemos todas as amostras. Vamos supor o mesmo exemplo, cuja média é 200 e cujo desvio padrão populacional é um desvio padrão populacional que vale 40. Aí nós temos lá o conjunto das médias amostrais. O erro padrão, vamos supor também que todas as amostras tenham tamanho 64. Essa análise só faz sentido se você pensar em amostras com o mesmo tamanho. Se você pensa em amostras com tamanhos diferentes, ela não faz o menor sentido. Você já sabe o valor do erro padrão. O valor do erro padrão é igual a 5, porque nós já calculamos na tela anterior. Os fatores são os mesmos, né? O desvio padrão é 40, o número de elementos da amostra vale 64, e, portanto, claro, o erro padrão vai ser o mesmo do exemplo anterior. Só que agora eu quero fazer o seguinte com você. Eu quero colocar aqui a reta e eu quero pegar não um erro padrão, não um desvio padrão. Eu quero pegar 2 desvios padrão. Então aqui eu tenho 200. Aí no lugar de eu pegar o 5 uma vez só, eu vou pegar o 5 2 vezes, ó, mais 5, mais 5. E para a esquerda também, eu vou subtrair o 5 2 vezes, menos 5 e menos 5. 200 mais 5, 205, mais 5, 210. 200 menos 5, 195, menos 5, 190. Como nós usamos o erro padrão 2 vezes, nós temos 95% de garantia. Significa dizer que de todas as amostras, 95% delas possuem média de 190 a 210. A média da população, ela é 200. Se você pensar em todas as amostras possíveis, 95% delas possuem uma distância de no máximo 10 para o 200,
que seria o valor correto. 2 erros padrão para a direita, 2 erros padrão para a esquerda. E aí eu poderia continuar, é claro, eu poderia falar aqui sobre 99% e assim por diante, mas não é o caso. É importante que você entenda o que eu acabei de mostrar, para que você compreenda o processo por detrás. O processo que justifica a construção de uma ou de um intervalo de confiança. Perceba que, nesse exemplo que eu fiz por último, se você escolher uma amostra aleatoriamente, você tem uma probabilidade de 95% de que ela fique a uma margem de erro de no máximo 10. Pode ser menos, né? Ela pode ser essa amostra aqui, ela pode ser uma amostra que fica bem pertinho aqui. Mas o que você garante é o seguinte, com 95% de certeza, eu tenho uma probabilidade de 95% de que a amostra que eu vou escolher erra no máximo por 10, para mais ou para menos. Pode ser que ela erre menos, tem aqui, cada distância aqui é uma amostra diferente, mas no máximo ela erra o número 10. E aí você usa esse fato para você fazer o processo contrário. Por que o processo contrário? Porque normalmente nós não sabemos a média populacional. Se eu soubesse a média populacional, para que eu ia fazer a tal da amostra, né, cara? Então, normalmente, eu não tenho a média populacional. O que significa dizer que eu vou ter que usar esse fato ao contrário. Mas ele é legal, porque eu sei o seguinte, cara, 95% das amostras vão ter uma margem de erro de, no máximo, 2 desvios padrão. No máximo, 2 erros padrão, que é justamente o nosso desvio padrão. Usando esse fato, você constrói o intervalo de confiança. E é isso que nós fazemos agora. Coloco em sua tela, passo a passo do intervalo de confiança. O primeiro passo, como você percebeu, é calcular o erro padrão. E o valor do erro padrão se calcula como? O valor do erro padrão é calculado da seguinte maneira. Você pega o desvio padrão populacional, se não tiver populacional, pegue o de uma amostra mesmo, e divida pela raiz quadrada do número de elementos da amostra. Logo depois, você calcula a margem de erro. Essa margem de erro se calcula da seguinte maneira. Valor da letra Z que multiplica o valor do erro padrão. Lembre que a letra Z é o número de erros padrão que você quer. Se você quiser um erro padrão para a direita e um erro padrão para a esquerda, Z vai ser 1. Só que aí você consegue 68%. Se você colocar 2 no lugar do Z, significa dizer que você está colocando 2 desvios padrão para a direita e 2 para a esquerda. Aí você consegue 95%. E assim por diante. E no final, você constrói o intervalo. Só que você faz ele não a partir da média populacional, a partir da média amostral, que é o que você tem. Você vem aqui no meio e você coloca a média da amostra considerada. E agora você coloca a sua margem de erro para mais e a sua margem de erro para menos. E agora pense, o que é que você vai conseguir aqui? Você vai conseguir aqui um intervalo que não te dá 100% das amostras. Esse intervalo dá para nós um certo percentual, que vai depender da letra Z. Se você colocar a letra Z como sendo 1, significa dizer que essa margem de erro abarca 68% das amostras. Colocando Z igual a 2, essa margem de erro abarca 95% aproximadamente das amostras. Então, a letra Z, ela vai determinar o percentual que essa margem de erro consegue abarcar. O percentual que essa margem de erro consegue dizer para nós. Esse percentual é chamado confiança. Quando você coloca Z igual a 1, que é um erro padrão para cada lado, nós vamos dizer que a confiança é 68%. Porque, obviamente, aquela margem de erro consegue pegar 68% das amostras. Ela vale para 68%. Quando você coloca Z igual a 2, significa dizer que aquele intervalo abarca 95%. A confiança é de 95%. A probabilidade de dar certo é 95%.
O autor vai dizer o contrário. Ele vai escolher a confiança, ele vai dizer o percentual, e você tem que saber o valor que você coloca, tá certo? Normalmente, o valor para 68% é o valor 1, Z igual a 1. Para 95%, o autor gosta que você coloque, ele quer que você coloque 1,96. Você não falou que era 2? Lembre que 1,96 é aproximadamente 2. Mas o 1,96 ele é mais aproximado. Se ele pedir para você 90%, você coloca 1,65. Importante que você saiba disso. E aí nós colocaremos para você rapidamente aqui na tela esses valores. Quer ver? Se o autor pedir para você 68%, não tenha medo. Para 68% de confiança, o valor da letra Z vale 1. Se ele pedir 95%, a menos que ele te dê outra informação, o valor que você coloca é 1,96. Ele é um pouquinho mais preciso do que o número 2. Se ele pedir para você outro valor, se ele pedir 90%, 90%, você pode colocar para ele 1,65. Aí é o seguinte, cara, normalmente ele te dá o valor da letra Z. Os que você tem que lembrar que vale a pena são esses aqui. Outros valores, ele vai te dar ou uma tabela que você retira os valores, ou ele dá o valor pronto. Faz um exemplo, John, para eu entender esse negócio? Faço. Exemplo. Ao analisar uma amostra aleatória simples, extraída de uma população infinita, com desvio padrão igual a 80, composta por 64 elementos, um pesquisador obteve média amostral igual a 800. Então veja só, nós pegamos uma amostra composta por 64 elementos. A média da amostra deu 800. Eu sei que a população é infinita e que o desvio padrão dessa população é igual a 80. Beleza, prof, entendi o que você falou. O desvio padrão vale 80. Como que você analisa isso aqui? Qual seria a estimativa intervalar correspondente? Aí você pensa assim, quer ver? O número de elementos da amostra é igual a 64. Beleza. O autor falou para mim que o desvio padrão populacional, ele vale 80. Muito bem. E a média dessa amostra, ela tem como resposta 800. Beleza. Agora nós vamos então começar o processo. O primeiro passo é você calcular o valor do erro padrão, que é o desvio padrão entre as amostras, e você já sabe disso bastante bem. Aí eu coloco lá, erro padrão. Beleza. O erro padrão está careca de saber, já está cansado de saber, que o valor do erro padrão é isso aqui. Erro padrão vai ser igual, você pega para nós o desvio padrão populacional e divide pela raiz quadrada do número de elementos da amostra. O valor do erro padrão vai ser igual. Aí nós temos lá 80, que é o desvio padrão, raiz quadrada de 64. O que nos dá um erro padrão de 10, né? Porque aqui nós vamos ter, vejamos, raiz de 64 é 8, 80 dividido por 8, o erro padrão vale 10. O segundo fato é você calcular a margem de erro. Essa margem de erro precisa ser calculada de acordo com o percentual que você quer. Se você quer um percentual de 68%, aí é uma coisa. Se você quer 95%, é outra coisa. Vejamos lá, margem de erro é igual valor da letra Z vezes o erro padrão. Nesse modelo de questão, sempre o autor vai dizer para você a confiança que ele quer. Qual é o percentual de confiança exigida? Normalmente é 95%. A maioria esmagadora é 95%. E aí, para esse valor, como disse a você, é aproximadamente 2 o valor da letra Z. Mas o autor gosta que você coloque 1,96, que é aproximadamente 2, mas é de fato um valor um pouquinho mais preciso na distribuição normal. Então eu colocarei aqui, quer ver? Considerando uma confiança,
A confiança sempre o autor dirá no enunciado. Vamos, nesse caso, trabalhar com uma confiança de 90%. Trabalhando com uma confiança de 90%, nós então temos assim, de 95%. 95%. O valor da margem de erro vai ser igual. Se você colocasse 2, não haveria grandes problemas. Você chegaria bem próximo da resposta. Mas colocaremos aqui o valor que o autor gosta que nós coloquemos para 95%. É 1,96 vezes 10. O valor da margem de erro, 19,6. Agora você constrói o intervalo. Como que fica esse intervalo? Cara, o valor do intervalo ficará da seguinte maneira. Deixa eu arrumar isso aqui. O intervalo ficará, portanto, da seguinte maneira. Colocaremos para você aqui uma reta, beleza? Bem num segmento de reta, né? Bem no meio colocaremos a média que a amostra deu. Essa amostra deu 800. O valor da margem de erro é 19,6. Então nós colocaremos aqui para você o seguinte, ó. 800 mais 19,6. 819,6. 800 menos 19,6. 779,4. Esse intervalo foi construído colocando praticamente, aproximadamente, 2 erros padrão. Quando você coloca 2 erros padrão, significa dizer que esse intervalo é um intervalo de probabilidade 95% aproximadamente. O que significa isso? Que para 95% das amostras vale essa margem de erro. 95% das amostras, quando você coloca essa margem de erro, ela chega na média populacional. Você levaria só um azar. Eu voltarei aqui para você. Se você ficasse aqui, ó, sabe por quê? A média, ela é 200. O exemplo que eu tinha feito antes. A média populacional, eu falei que era 200. Quando eu coloquei aqui 2 erros padrão para mais e para menos, eu disse assim, 95% das amostras, elas vão ficar nesse intervalo aqui. Só que eu vou ter 5% que fica fora. Ou fica para mais, ou fica para menos. Se você for azarado e você pegar uma amostra que fica aqui, ou outra amostra que fica aqui, a margem de erro para você não vale. Que é o que acontece com o nosso exemplo agora. Para 95% das amostras, essa margem de erro é suficiente. Para 95%, se você soma 19,6 ou subtrai, você chega na média populacional, certo? Para 5% não. Para 5% você fica fora. E aí, esse intervalo de 779,4 até 819,6 é chamado intervalo de 95% de confiança para a média populacional. É uma estimativa que tem confiança de 95%. Esse sempre é o processo. Você calcula o erro padrão, depois calcula a margem de erro e depois você calcula o intervalo de confiança, certo? E aí aqui é o contrário, só um ajuste para você, para que você fique tranquilo. Quer ver só? Se a média estiver aqui, nesse intervalo, se a tua amostra for uma amostra que fica por aqui para mais, você subtrai a margem de erro e ela volta na média. Se a tua amostra estiver aqui, você soma a margem de erro e ela volta na média. Qual é o problema? Se você pega uma amostra que está muito longe, porque aí você soma a margem de erro e ela não consegue chegar na média. Você subtrai a margem de erro, ela não consegue voltar na média. Então você imagine que, vamos supor o seguinte aqui, qual seria a chance de dar errado? Vamos supor que a média populacional ela fosse muito maior do que 800. Ela fosse um valor muito maior que 800. Mesmo somando 19,6, você não chegaria na média populacional.
Vamos supor que a média populacional fosse um valor muito menor do que 800. Mesmo subtraindo o 19,6, você não chega na média populacional. Isso pode acontecer? Pode, tem 5% de chance de acontecer isso. Mas, normalmente, ou somando ou subtraindo 19,6, você chega na média populacional, tá certo? Deixa eu avançar aqui um pouquinho agora. E aí eu preciso que você saiba disso aqui, ó. Fatores que influenciam no tamanho do intervalo, que influenciam se vão aumentar ou subtrair. A confiança, o desvio padrão barra variância e o número de elementos da amostra. A confiança possui uma relação direta com o intervalo de confiança, e aí eu falo disso para você com tranquilidade. O que é aumentar ou diminuir? O que é tamanho do intervalo de confiança? O tamanho do intervalo varia de acordo com a margem de erro. Se a margem de erro é pequena, o intervalo de confiança é pequeno. Porque, afinal, o intervalo de confiança, ele é, no fundo, o dobro da margem de erro. Você percebeu isso? Que o intervalo de confiança, você pega a média da amostra. Aí você soma a margem de erro e subtrai. Então, o tamanho dele é o dobro da margem de erro. A amplitude do intervalo de confiança nada mais é do que o dobro da margem de erro. Se a margem de erro é pequena, o intervalo de confiança é pequeno. Se a margem de erro é grande, o intervalo de confiança é grande. Beleza? Quais fatores influenciam nisso? A confiança, o desvio padrão barra variância e o número de elementos da amostra. A confiança e também o desvio padrão tem uma relação direta. O que eu quero dizer com isso? Se você aumenta a confiança, aumenta a margem de erro. E aí aumenta o intervalo. Se você diminui a confiança, diminui a margem de erro e, por consequência, diminui o intervalo. Se o desvio padrão aumenta, ou a variância aumenta, que eles andam juntos, aumenta também o intervalo, aumenta a margem de erro. O desvio padrão diminui, diminui a margem de erro. Cuidado com o número de elementos da amostra. Nesse caso, a relação é inversa. E por que a relação é inversa? Se você aumenta o número de elementos da amostra, diminui a margem de erro. Se você diminui o número de elementos da amostra, aumenta a margem de erro. E para você não esquecer disso, é fácil. Aumentando o número de elementos da amostra, ela fica mais próxima da população. Quanto mais elementos você joga na amostra, mais parecida ela é com a população. E, portanto, o erro diminui, fica mais próximo da realidade, tá bem? Com isso, nós, então, encerraremos esse bloco ao longo do qual falamos sobre o que é o tal do intervalo de confiança para a média. Foi um grande prazer. Até a próxima. Valeu!